Yeah. Okay. I hope this is helpful so far. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar até agora. That was a lot of theory, Então a gente falou muito da teoria and hopefully as we progress, we'll get more and more practical. e eu espero que à medida que a gente vai progredindo, a gente possa ficar mais prático. I love the scripture about David. It said he led his people with skilled hands and integrity of heart. Eu gosto das escrituras que Davi fala que Deus levantou pessoas Skilled hands. com mãos talentosas e integrity of heart. E integridade de coração. And so we need to have the right heart and the right principles. Então nós temos que ter o coração correto e os princípios corretos. But we need to equip our hands as well. Mas também a gente precisa equipar as nossas mãos. We'll certainly do that. E com certeza nós vamos fazer isso. When I was a young boy, Quando eu era um garoto, occasionally we'd go for a day trip to the seaside, to the beach. de vez em quando a gente fazia ali um tour, um dia na praia. A gente ia passar o dia na praia. And the place that we went, E o lugar que a gente ia, they would always on the beach have a man who had donkeys. sempre era um lugar na praia que tinha um cara que tinha uns burros. And you could pay for children to have a donkey ride. E você poderia pagar para as crianças fazerem um passeio no burro. So you'd pay him and, you know, they would sit you on the donkey and they'd take you for this ride. Então você pagava e aí a criança sentava ali no burro e alguém puxava ali o burrinho. It was quite nice as a young child to go for a donkey ride. E como criança era bem legal ir lá para cavalgar ali no burro. Now I live in Cape Town. Agora eu vivo na cidade do Cabo. We have some of the most beautiful beaches in the world. A gente tem uma das praias mais bonitas do mundo. And I was talking with Davidson yesterday. Eu estava falando com o Davidson ontem. We have one beach. It's a beautiful, long beach. A gente tem uma praia que é uma praia muito linda e muito longa. Beautiful soft sand. Muito soft and... uma areia muito macia. It's beautiful. And you can hire a horse. E você pode contratar ali um cavalo. And you can go for a sunset horse ride. E aí você pode Along the fazer uma beach. cavalgada nessa praia ao pôr do sol. It's incredible. É muito incrível. And you know, looking back, E olhando agora para trás, para minha vida, I have to say eu preciso falar that riding a horse is much more enjoyable than riding a donkey. que cavalgar um cavalo é muito mais legal do que cavalgar um burro. Why is that? Por quê? Because a donkey is stubborn. Porque o burro é teimoso. A donkey, you have to get it to move. Então o burro você tem que fazer ele se mover, tem que se puxar. You have to pica mula. There's no translation for that in English, sorry. You have to flog the donkey. Você fica batendo no burro ali. Or you have the carrot. E você tem ali a cenoura. You have to try and get it to move. Então você tem que pendurar ali a cenoura e fazer ele se mover. But a horse Mas wants to run. um cavalo ele quer correr. There's something in a horse that delights to run. Tem alguma coisa dentro do cavalo que faz ele se deliciar quando ele corre. It was created to be free to run wild. Ele foi criado para correr livremente, para ser ali selvagem. And a horse is so much more fun to ride. E o cavalo é tão mais legal cavalgar um cavalo, andar a cavalo, As long as it's been broken. se ele tiver sido quebrantado. You don't want to try and ride a wild horse, Você não vai querer tentar cavalgar um cavalo selvagem, but a horse that is yielded, mas um cavalo que ele foi amansado, or a horse that responds to the bridle. um cavalo que ele responde ali ao cabresto. What a joy. Que alegria. Because it runs wild and you can steer it. Porque ele vai lá, ele pode correr livremente, mas você conduz ele ali. I want my people to be horses, not donkeys. Eu quero que o meu povo ele seja como cavalos, não burros. People who know that they're born to run. Pessoas que sabem que nasceram para correr. People who have an energy and a wildness inside them. Pessoas que têm essa ousadia, essa selvageria dentro delas. They're easily led. Mas que são guiadas facilmente, lideradas But facilmente. you don't have to flog them to get them moving. Que você não tem que bater nelas para elas se moverem. As leaders, I think we all know what that's like. Eu acho que como líderes, todo mundo aqui sabe o que é essa sensação. Come to the meeting. Vem para a reunião. Can you give? Can pode you worship? ofertar, Can you pray? Você pode louvar, você pode orar.
And as leaders, E como líderes, there are keys to seeing our people running free. existem chaves para a gente ver o nosso povo correr livre. Our people fulfilling their purpose. Pessoas que estão cumprindo o seu propósito. I would much rather be saying, stop, you're doing too much. Eu prefiro falar, para, você está fazendo demais. That's why I love spending time at Segadoras or with altitude guys. É por isso que eu amo passar tempo aqui nos Seguidores ou na escola desses meninos aqui, que é a Altitude. Young people saying, I'm giving a year to the Lord. What can I do? What can I do? Então são pessoas que falam assim, olha, eu estou dando um ano para o Senhor e estão o tempo todo, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer? And sometimes we kill that enthusiasm. E algumas vezes a gente mata esse entusiasmo. We're afraid of people being ambitious. A gente tem medo das pessoas serem ambiciosas. Selfish ambition is destructive. A ambição egoísta é destrutiva. But there is such a thing as godly ambition. Mas existe algo que é uma ambição que vem de Deus. Paul writes, he who desires to be an elder desires a noble thing. Paulo fala, aquele que almeja o episcopado, almeja algo nobre. I want to be used. Eu I want quero to ser usado. contribute. Eu quero contribuir. I want to preach. Eu quero pregar. I want to pray for people. Eu quero orar pelas pessoas. I want to count. Eu quero que contem comigo, eu quero contar. And if somebody's in Jesus, somewhere, and it may be deep down, but somewhere in them is a desire to count. Ainda que as pessoas estejam para baixo, quando elas estão em Jesus, dentro delas, elas têm um desejo de se fazer valer, de serem úteis. Somewhere there is a desire to please Jesus. Em algum lugar tem esse desejo de agradar a Jesus. And sometimes we kill it. E às vezes a gente mata isso. We put people in a box. A gente coloca as pessoas numa caixa. We put a limit on people. A gente coloca um limite nas pessoas. And then we wonder why they're not full of faith and joy and life. E às vezes a gente se pergunta por que elas não estão cheias de fé, por que elas não estão alegres, não tem vida nas pessoas. You know, there's an experiment you can do with fleas. Existe um experimento que você pode fazer com pulga. You can try this at home if you've got fleas. Se você tem pulga, você pode tentar fazer isso em casa. If you take a bunch of fleas and put them in a tin Se você pegar um monte de pulgas e colocar elas num vidrinho assim, and put a lid on the tin, e aí colocar uma tampa sobre o vidro, they soon learn what the highest they can jump without hitting the lid is. elas vão aprender muito rapidamente o quão alto elas podem pular sem bater no topo. And after a certain time, if you take the lid off, E depois de um certo tempo, se você tirar a tampa, those fleas will never jump higher than the lid. essas pulgas nunca vão pular mais alto do que onde a tampa estava. They've been conditioned that that's their limit. Elas foram condicionadas de que aquele era o limite. And it's a tragedy that in so many churches around the world, E é uma tragédia que em tantas igrejas ao redor do mundo, we've got people filled with the Spirit of God nós temos pessoas cheias do Espírito de Deus, being kept down, que estão sendo mantidas para baixo, either because of a leader's theology talvez por causa da teologia do líder or a leader's insecurity. ou a insegurança do líder. I want to be so secure Eu quero estar tão seguro that the people that I lead are better than me at preaching. que as pessoas que eu lidero são melhores que eu na pregação. That if I'm leading a congregation Então, se eu estiver liderando uma congregação and I go away for a month, e aí eu vou viajar por um mês, when I come back, there's more people there. e aí And quando eu there's more voltar, life. vai ter mais pessoas na igreja, vai ter mais vida ainda. I do not want to be the limit. Eu não quero ser o limite. And I do not want to be responsible for putting a limit on people, E eu não quero ser responsável em colocar um limite nas pessoas. for taking the wildness out of people, Tirar a ousadia das pessoas. suppressing the faith. E aí suprimir a fé. How we do that in church so often. Como a gente faz isso na igreja A young tantas girl, vezes, tão comum. a young girl came to speak to me a while ago, Uma jovem menina veio falar comigo, há um newly tempo, saved. quase salvo. Tinha acabado de ser salvo. And she was a little bit difficult to lead because she wanted to do you know what new believers are like. E era muito difícil de liderar ela, então, porque ela era tão cheia de vida. Bom, vocês sabem como é um novo convertido. And she said, my friends have told me that, I need to calm down a little. E aí ela falou assim, olha, meus amigos falaram pra mim que eu preciso sossegar um pouquinho. I said, baixar a please, bola." please don't. E aí eu falei, por favor, não. Don't calm down. Não baixa a bola, não se acalma. Yes, we can mature,
Sim, nós podemos amadurecer, but maturity doesn't mean start being lukewarm. mas amadurecer não significa que a gente precisa ser morno. Or becoming cynical. Ou nos The tornarmos kingdom cínicos. of God can only be inherited through childlikeness. Ser como Jesus é a gente ser como criança também. It's like, can I challenge us as leaders? Posso desafiar vocês como líderes? Have we perhaps sometimes lost our sense of wonder? Será que a gente perdeu o nosso senso de maravilha, nosso senso de assombro? You know that sense of wonder when you first met Jesus? Sabe aquele senso de assombro quando você conheceu Jesus pela primeira vez? And you just realized how awesome he is? E você percebeu pela primeira vez o quão maravilhoso ele é. And how the whole world is somehow different? E como todo mundo parece ser, de repente, diferente. And anything's possible? E tudo é possível. And you'd read the Bible about pray for the sick and they'll be healed, and you actually thought that that was true? E aí, quando você lê na Bíblia que você pode orar para alguém e ela ser curada, e você de fato acredita que isso é possível, que isso é verdade. And you didn't have to say, well, you know, theologically, E aí você não Do fica you bom, remember those teologicamente days? não é assim. Lembra desses dias? And yes, we need to be mature. E sim, nós precisamos ser maduros. But can we be mature without losing our sense of awe and wonder and excitement and joy? Será que a gente pode ser maduro, mas sem perder o nosso senso de assombro, de maravilha, de alegria no Evangelho? And dare I say, fun? E eu posso até falar o nosso senso de diversão? Are we allowed to have fun? Será que é permitido que a gente se divirta? Are we not allowed to enjoy worship? Será que a gente não pode de fato gostar ali da adoração? A while ago, I was with Station 337. A while. I was, Há um tempo atrás eu estava na estação 337, que é a congregação dos irmãos ligados a eles em São Paulo. and I finished preaching, E eu terminei a pregação. and the worship team got up, E aí o time de louvor, o time de músicos foi até o... and we started worshiping. E aí eles começamos a adorar. And then after about an hour E aí depois de 1 hora, of worship after the preach, eles estavam adorando depois da pregação. we tried to close the meeting, A gente estava tentando terminar, and we couldn't. mas a gente não conseguia. We couldn't stop the guys worshiping. A gente não conseguia fazer os caras pararem de adorar. And the guys were dancing, E o pessoal estava dançando, and they were stage diving. e aí o pessoal estava, acho que, pulando do palco. A guy got up and he started rapping, E aí o cara foi lá na frente e começou a fazer rap. and I'm an elder, E eu sou um presbítero. and I started thinking, E eu comecei a pensar, are we worshiping now or just having fun? será que a gente está adorando agora ou só está se divertindo? And the Lord spoke to me, he said, what do you mean worshiping or having fun? E aí o Senhor falou comigo, adorando ou se divertir? Como assim você está diferenciando, adorando ou se divertindo? Are we not allowed to enjoy ourselves? Será que a gente não pode se divertir? I said, but is this the flesh? Mas isso é carne. Are they doing this in the flesh? Será que eles estão fazendo isso na carne? And the Lord said, I hope so. E aí o Senhor falou, eu espero que sim. I don't want a bunch of skeletons running around. Eu não quero que tenha vários esqueletos correndo por aí. And that's a bit, but it's like, he challenged me. E isso me desafia. Like, can we not just be free Será and que a gente fun? pode não ser livre e de se divertir, sermos divertidos? Or over time, do we begin to conform and compromise and become lukewarm? Será que ao longo do tempo a gente não estava se comprometendo e a gente acabou se tornando um pouco mais morno? Surely equipping people, first and foremost, Com certeza equipar as pessoas is about seeing the life of Jesus in them. é a respeito de flowing through them. ver a vida de Jesus nelas. That river of life. Que o rio da vida, Because if it's not the river of life flowing through people, se a gente não vê o rio da vida fluindo através das pessoas, then we're just working. então a gente só está trabalhando. We're just going through the motions. A gente só está indo no fluxo ali, seguindo o fluxo. Yes, we've got to teach people to die to self. Sim, a gente precisa ensinar as pessoas a morrerem para si mesmas. We take up our cross daily. A gente precisa tomar nossa cruz diariamente.
But even Jesus Mas até Jesus said, for the joy set before him, he endured the cross. falou que pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. I said to some of our elders recently, Eu falei isso para alguns dos nossos presbíteros recentemente. I said, you're telling people they need to come and die. Vocês estão falando para as pessoas que elas precisam vir e morrer. Do you know how difficult it is to die? Você sabe o quão difícil é morrer? And you're putting extra things in the way. You're making it even more difficult. E vocês ainda estão colocando umas coisas extras no caminho, estão tornando isso mais difícil. So this is a way we can make it more difficult. Então essa é a maneira que a gente pode fazer disso se tornar mais difícil. I want to teach, don't forsake the gathering of the saints. Eu quero falar para vocês, olha, não se esqueçam do ajuntamento dos santos. If we call a meeting, I want my people to come. Se eu tenho uma reunião, eu quero que as pessoas vão para essa I reunião. want a devotion to meeting together. Eu quero que haja devoção quando a gente estiver se reunindo. And if they say, but I've had a long day at work, I'm tired. E eu não quero que a pessoa chegue lá e fale, olha, eu tive um dia longo no trabalho, eu estou cansado. I want to teach them that there's a discipline in dying to self. Eu quero ensiná-los para que eles tenham essa disciplina de morrerem para si mesmos. Even if you're tired, come. Mesmo se você estiver cansado, If you don't venha. feel like it, come. Se você não estiver sentindo, If vá. you don't feel like worshiping, Se você não está sentindo de adorar, speak to yourself. Why downcast all my soul? fale para si mesmo, né? Cale-se, minha alma. Manda sua alma, cala a boca. But then as a leader, Mas como um líder, if I call a meeting on Monday night and Tuesday night and Wednesday night and Saturday morning, se eu pego e faço um monte de reunião na segunda noite, na terça noite, na quarta noite, no sábado de manhã, no domingo de manhã, and people saying I'm tired, e as pessoas começam a falar, eu tô my kids are cansado, going wild because they're getting no sleep, as minhas crianças estão ficando aí, I estão se said, "No, comportando but you're mais gonna porque estão die." dormindo. Não, mas você tem que morrer para si mesmo. I'm putting obstacles in the way. I'm making it harder for them to die. Mas eu estou colocando obstáculos para eles, tô deixando ainda mais difícil eles morrerem para si mesmos. Do you understand? Yeah. I call a meeting and then we don't really take the meeting seriously. E aí eu crio uma nova reunião e, de fato, eu não levo essa reunião a sério. So people have sacrificed family time Então as pessoas sacrificam tempo em família. and then they don't see the point. They don't see the purpose. E aí as pessoas não veem, não enxergam qual que é o ponto disso, qual que é o propósito dessas You're drawing reuniões. on their faithfulness. Então você está sugando da fidelidade deles. And tá eventually the sacando. faithfulness will run out E eventualmente a fidelidade vai acabar. instead of building faith. Então, ao invés de construir fé, I'm so conscious today. I'm very conscious that Saturday is such an important day for families. eu tenho consciência de que o sábado, que hoje, é um dia muito importante para as famílias. I understand what a deep sacrifice it is for many of you to be here. Eu entendo quão profundo o sacrifício é para a maioria de vocês estar aqui hoje. And my desire is that God will work so powerfully today, E o meu desejo é que Deus trabalhe tão poderosamente hoje you'll drive home not going, oh, at least I was a good Christian, I was faithful. que vocês não voltem para casa de vocês dirigindo e falando, pelo menos eu fui um bom cristão, eu fui fiel. But you'll drive home and you go, man, that was awesome. Mas eu quero que vocês voltem para casa e falem, cara, isso foi demais. And you speak to your friends and you go, you should have been E aí there. você fala para seus amigos, cara, você devia estar lá. Because next time then people want to be there. They want to die. They want to sacrifice. They want to give their time. Porque daí, da próxima vez, as pessoas elas vão querer morrer, elas vão querer se sacrificar, vão querer sacrificar o tempo delas. We want people to run. Nós queremos que as pessoas corram, But sometimes we get it wrong. mas tem algumas vezes que a gente entende errado. We become a little like the Pharisees, Nós nos tornamos um pouco mais como os fariseus, telling people what they need to do, falando para as pessoas o que elas precisam fazer, how they must live their lives. como elas devem viver as suas We know vidas. all the rules, Então nós sabemos todas as regras, but without the life. mas sem a vida. And when we get there, we end up it becomes our rules and not even Jesus' E aí no rules. final do dia acaba que são as nossas regras e não as regras de Jesus. And Jesus tells us in Matthew, E Jesus nos fala em Mateus. verse 13, What chapter? in Matthew chapter 13, Então, em Mateus capítulo 13, Sorry. he tells a parable Ele fala uma parábola of a man who found a treasure in a field. de um homem que encontrou um tesouro num campo. Having found the treasure,
Vocês encontraram o tesouro. He goes away and he sells everything he has with joy. Então, quando ele encontrou esse tesouro, ele vendeu tudo que ele tinha com alegria, So that he could have the treasure. para que ele pudesse ter o tesouro. You see, somebody's willing to sell everything they have with joy Alguém que está disposto a vender tudo que tem com because they've alegria, seen a treasure. porque ele viu um tesouro. As leaders, Como líderes, a key to equipping people. uma chave para equipar as pessoas. We've got to show them the treasure. É que nós precisamos mostrar a elas o tesouro. Why should I sell everything? Por que eu deveria vender tudo? Why should I give up my, somebody gets saved and they're in a relationship. Então, vamos lá. Alguém que é salvo e tem um relacionamento. Why should I give up my relationship? Por que eu deveria desistir desse relacionamento? Why must I stop doing drugs? Por que eu deveria parar de usar droga? I had a guy in a meeting, I preached about repentance and he came forward. E tinha um cara, eu estava pregando sobre arrependimento, ele veio à frente. He said, I need to repent of something, but it's so bad I can't tell my wife, I can't tell anybody. E aí ele falou para mim, olha, eu preciso me arrepender de algo, mas é tão terrível que eu não posso falar para ninguém, não posso falar para minha esposa. But the Lord had revealed, he'd seen something in Jesus. Mas o Senhor revelou algo para ele, ele viu algo em Jesus. And he knew he couldn't carry on. E ele sabia que não poderia continuar. He brought it out. We didn't know Ele colocou aquilo para fora, a gente não sabia, because he'd seen this treasure. porque ele viu esse tesouro. And what he'd been doing is he got involved with a gang. E o que ele estava fazendo é que ele tinha se envolvido com uma gangue. He was cloning credit cards in his Ele estava business. clonando cartões de crédito no trabalho dele. And he said, first of all, if I tell my wife, she will never forgive me. Em primeiro lugar, se eu contar isso para minha esposa, ela nunca vai me perdoar. Because my wife is a godly woman. Porque a minha mulher é uma mulher de Deus. He said, the other thing is, Mas a outra coisa if I go to the gangs and tell them I don't want to do it anymore, they could kill me. é que se eu chegar na gangue e falar, olha, se eu não quero mais fazer isso, eles podem me matar. And he said, but I have to do it. Mas eu preciso fazer. I have to. Eu preciso. This wasn't an external person beating him into submission. Isso não era uma pessoa externa obrigando ele a se submeter. This was the river of life flowing through him. Isso era o rio da vida fluindo através dele. He knew the why. Ele sabia o This is porquê. why I have to do É it. por isso que eu tenho que fazer isso. And I will pay the price. E eu vou pagar o preço. Because I've seen Jesus, I've seen the treasure. Porque eu vi Jesus, eu vi o tesouro. And he told his wife, E ele falou para a esposa dele. and she forgave him. E a esposa perdoou ele. Then he phoned the gang boss. E aí ele ligou pro chefe da gangue. And the gang boss said, come and see me. E aí o chefe da gangue falou, vem cá, quero te ver. So he said goodbye to his wife. E ele se despediu da esposa. Like, goodbye, I may not come back from this meeting. Mas tipo assim, tchau, eu me despedi porque eu posso não voltar dessa reunião. And he walked into that meeting with the gang boss. E aí ele foi para essa reunião com o chefe da gangue. And before he'd spoken a word, E antes mesmo do cara falar uma palavra, the guy said, I know why you're here. o chefe da gangue disse, eu sei porque você está aqui. You went away for the weekend with your church. Você foi para o acampamento com a sua igreja nesse final de semana. And you've decided not to work with us anymore. E você decidiu não trabalhar conosco mais. He said, yeah. E aí o cara respondeu sim. And the boss said, okay, E o chefe falou, tudo bem. you can buy your way out. Você pode comprar a sua passagem para Give us some money nos dê um pouco de and you're dinheiro. free. E você está livre. So he phoned us after the meeting. E aí ele nos ligou depois da He said, reunião. this is what happened. E falou, olha, foi isso que I'm aconteceu. alive. Eu tô vivo. And all I have to do is give this guy money. E o que eu tenho que fazer agora é dar And I'm dinheiro para esse free. cara e eu tô livre. And we said to him, E aí nós falamos para ele, it's not really ideal that you give this guy money. não é muito ideal que você dê dinheiro para esse cara. But if that's the only way to be free, maybe you have to do it. Mas se essa é a única forma de você ser livre, talvez você tenha que fazer isso. Then he phoned us back a few hours later. E aí ele nos ligou umas horas depois. He said, I've just had another phone call. E falou, olha, eu acabei de sair de uma outra ligação. The boss just phoned me. O chefe acabou de me ligar. He said, I don't want to mess with your God. E falou, olha, eu não quero mexer com seu Deus. I don't want your money. Eu não quero o seu dinheiro. I just never want to see you again. Eu só nunca mais quero te ver. You see, Você tá vendo? he saw the why. Ele viu o porquê. And he was willing to pay the Ele price. estava disposto a pagar o preço. When he went to that meeting, he didn't know that God was going to deliver him. Mas quando ele foi para aquela reunião, ele não sabia que Deus ia libertar ele. And he wasn't doing it because we told him he had to.
E ele não estava fazendo aquilo que nós mandamos ele He fazer. did it because he obrigamos. saw the treasure. Ele estava fazendo porque ele viu o tesouro. And then he became a testimony. E aí ele se tornou um testemunho. And then we share it with others. E aí nós compartilhamos com os outros. Then they see it. E aí eles também viram. And it gives them the faith. E ele deu aos outros And they irmãos say, I can pay a a fé. price. E falou, eu posso pagar o Your preço. courage has given me courage. A sua coragem me deu coragem. But as leaders, we're so bad sometimes at showing people why. Mas como líderes, às vezes a gente é muito ruim em mostrar às pessoas o We tell porquê. people what to do. Nós falamos para as pessoas o que fazer, We don't tell them why. mas nós não falamos o porquê. Let's pray. Vamos orar. Why? Por quê? The Bible says so. Ah, a Bíblia fala. Yeah, but why? Mas por quê? Why worship? Por que adorar? Why do I raise my hands? Por que eu levanto as minhas Why do I mãos? dance? Por que eu danço? Why? Por quê? Why do I give money? Por que eu tenho que The ofertar? Bible says so. A Bíblia fala. Now, you know why I give money? Você sabe por que eu dou dinheiro? Because I've learned there's no better way to live. Porque eu aprendi que não existe forma melhor de viver. I want to walk in God's blessing. Eu quero andar na bênção de Deus. I've Debaixo da bênção de realized Deus. I'd rather have Jesus than money. Eu percebi que eu prefiro dar o dinheiro a Jesus. I've seen that He provides all of my needs. Eu vi que Ele provê todas as minhas necessidades. Why am I preaching on tithing? Por que eu estou pregando sobre dízimo? Not because I need your money, Não é porque eu preciso do seu dinheiro, because I want to walk you to walk in the blessing that I walk in. mas é porque eu quero que você ande na mesma bênção que eu estou andando. I want you to see what I see. Eu quero que você veja o que eu vejo. Are we telling people why? Are we showing people why? Será que a gente está mostrando às pessoas o porquê? Because if we don't tell people why, Porque se a gente não mostrar às pessoas o porquê, because they want to belong, porque elas querem pertencer, because they understand enough of the kingdom, porque elas entendem o suficiente do evangelho, they'll often do what we ask because we've asked. elas provavelmente vão fazer aquilo que a gente pediu porque nós pedimos. They'll do it in obedience, Elas vão fazer em obediência. or they'll do it in faithfulness, Elas vão fazer em fidelidade. but they're not doing it from internal conviction. Mas elas não vão fazer aquilo de uma convicção interna. They're doing it on your conviction. Elas vão fazer alguma coisa na sua convicção. And then when times get tough, E aí, quando os tempos estiverem difíceis, they don't hold to it eles não vão conseguir se segurar. because they're doing it because you said so. Perdão, elas não vão conseguir permanecer porque estão fazendo They apenas don't porque really vocês know pediram. why. Elas não sabem realmente o porquê. So they start getting busy and they start missing meetings Então elas começam a ficar ocupadas, começam a perder reuniões. because they've been coming because you've told them to come. Porque elas estão indo para as reuniões apenas porque vocês mandaram. They've lost sight of the why, Elas perderam a visão do the porquê. importance of meeting together, A the importância importance de se of se fellowship, encontrar, a importância da comunhão, the power of corporate prayer and worship, o poder de preparar a adoração, the privilege of family. o privilégio da família. And then as leaders, E aí, como líderes, I'm sure you've experienced this because I have. eu tenho certeza que vocês experimentaram isso porque eu experimentei. You try and disciple a guy Você tenta discipular um cara, and you tell him how he must live. e aí você fala para ele como ele deve viver. So he says, okay. E ele fala, tá bom. And he starts doing it. E ele começa a fazer. And then 3 months later, he stops doing it. E aí, 3 meses depois, ele para de So fazer. you have another meeting with him. Então você tem uma nova reunião com ele. And you rebuke him, you correct him, you encourage E aí him. você repreende, você corrige e você encoraja ele. And he starts doing it again. E ele começa a fazer de novo. And then 3 months later, you're having the same E conversation. aí, 3 meses depois, vocês estão na mesma conversa. And every 3 months, you're going round in circles. E a cada 3 meses, vocês estão ali andando em círculos. And you start saying, what is it with this guy that he never learns? E aí você começa a perguntar, por que esse cara não... O que tem com ele que ele nunca aprende? Why is this guy so rebellious? Por que esse cara é tão rebelde? Why does this guy keep going around the same mountain? Por que esse cara fica ao redor da mesma montanha? And maybe, E talvez, just maybe, só talvez, it's because we've not shown him the treasure in the field. seja porque nós ainda não mostramos para ele o tesouro no campo. Maybe we've not explained why. Talvez a gente não tenha explicado por quê. Maybe we've not shown him a better future. Talvez a gente não tenha mostrado para ele um futuro melhor. A key to discipleship Uma chave para o discipulado is understanding the whys. é entender os porquês.
Because we start with passion. Porque nós começamos com paixão. But it's incredible how quickly passion turns to duty. Mas é incrível como que a paixão se transforma em dever com uma rapidez. How faith turns to faithfulness. Como a fé se transforma em fidelidade. And faithfulness is a good E thing. fidelidade é uma coisa boa. I don't feel like doing it, but I'm going to do it anyway. That's a good thing. Eu não sinto que eu quero fazer isso, mas eu vou fazer ainda assim. But as a leader, Mas como um líder, I want to work with people's faith. eu quero trabalhar com a fé das pessoas. Often what we'll do, we'll ask people to relocate, É uma coisa que a gente faz muito lá, é pedir para as pessoas mudarem de cidade. especially our elders. Will you relocate to another town or another congregation? Especialmente os nossos presbíteros. A gente pergunta para eles, será que você pode mudar para outra cidade ou uma outra congregação? I had that conversation recently with a guy. Eu tive uma conversa assim com um cara recentemente. And then I had to say this to him. E eu tinha que falar isso para ele. I'm not yet asking you to do it. Eu não estou te pedindo agora para você fazer isso. I'm asking how you feel. Eu estou te perguntando como você se sente. Because I know he's such a faithful man. Porque eu sei que ele é um cara muito fiel. If I ask him to do it, he'll do it just because I've asked. Porque se eu pedir para ele fazer, ele vai fazer só porque eu pedi. And I love that about him. E eu amo isso a respeito But dele. for his sake and the sake of the church, Mas para cuidar dele, pelo bem isn't it da much better if igreja, he says to me, I feel this is what I want to do in God? é muito melhor que ele fale para mim, não, eu sinto que é isso que eu tenho que fazer em Deus. It's so much easier if he's got the faith for it É tão mais fácil se ele tiver a fé para fazer aquilo, than if he's doing it just because I'm asking. do que se ele estiver fazendo só porque eu pedi. Prize one is always to work with people's faith. Então, Cristo sempre quer trabalhar com as pessoas que têm fé, com a fé das pessoas. That isn't just, we don't just go, well, whatever you've got faith for, do. Mas não é que a gente fala para a pessoa, olha, faz aquilo que você tiver fé para fazer. Because we're discipling people to increase in faith. Porque a gente está discipulando as pessoas para que elas aumentem em fé. A friend of mine was sharing a testimony a while back Um amigo meu estava compartilhando um testemunho um tempo atrás about a situation where he had to choose a respeito de uma situação onde ele tinha que escolher a certain path in life. um certo caminho na vida dele. He said, I didn't know which one was the right one. E ele falou, olha, eu não sabia qual era o correto, He said, but I had faith for this. mas eu tinha fé para isso. So that's what I did. Então foi esse caminho que eu escolhi. And afterwards I spoke to him. E depois eu falei com I said, ele, great testimony, fantastic. e é um testemunho Well done. maravilhoso, fantástico, ele fez muito bem. Just one small point. Só um pequeno ponto. If we only ever choose that which we've got faith for, Se a gente... Say it again? if we only ever choose in a situation what we've got faith for, Se a gente só escolher a situação que a gente tiver fé para fazer, won't we always choose the easiest way? será que a gente não vai sempre escolher o caminho mais fácil? Should not our heart be, Lord, give me faith Será que o nosso coração não deveria ser assim? Senhor, me dê a fé to do what you want me to do? para fazer aquilo que você quer que eu faça. So we're working with people's faith, Então, quando a gente está trabalhando com a fé das pessoas, but we have to come alongside them to help build their faith. a gente tem que ir junto delas e falar, olha, vamos construir essa fé. And what builds faith other than seeing the treasure in the field? Então, o que constrói a fé, o que aumenta a fé, a não Intimacy ser with Jesus. ver o tesouro no campo, a intimidade com His life Jesus. flowing through us. Say it again. His life flowing through us. É a vida dele fluindo em nós. But when we lose our passion, Mas quando a gente perde a nossa paixão, when we lose that first love, quando a gente perde o nosso primeiro amor, then we start seeing people acting differently. aí a gente começa a ver as pessoas agindo de maneira diferente. In Revelation, Em Apocalipse, the letter to Ephesus, a carta aos Efésios, it says, I've seen your hard work, fala, eu vi o seu trabalho duro, your perseverance, a sua perseverança, your endurance. a sua... perseverança também é difícil traduzir. And those are good things. E essas são coisas boas. Perseverance is good. Então, perseverança é boa. Hard work is good. Trabalhar duro é bom. Yeah? Endurance is good. Per- Labor, resiliência é boa. Resiliência é bom. But there's something I've noticed. Mas tem algo que eu notei. When somebody's in love Quando alguém está apaixonado and they're doing things for the person they love, e eles estão fazendo coisas pela pessoa que eles amam, they never say, oh, I'm being so faithful. eles não estão falando, I'm enduring. Você é muito fiel. This tô is sendo hard resiliente, work. Isso é um trabalho duro. Have you noticed that?
Percebeu isso? Nothing's too much effort. Nada tem muito esforço. You'll drive the length of the country to see the one you love and do it with joy. Você vai viajar até o final, até o outro lado do país, com alegria para ver a pessoa que você ama. When people start using the language of hard work, sacrifice, Quando as pessoas começam a usar as palavras como trabalho duro, sacrifício, I want to honor that. eu quero honrar isso. But I also want to, I'm hearing maybe the passion has gone. Mas eu quero ouvir, talvez a paixão tenha ido embora. Maybe you're doing it out of faithfulness Talvez você esteja fazendo isso apenas por fidelidade, rather than out of faith, ao invés de fé, out of passion. ao invés de paixão. Me, personally, Eu, pessoalmente, I know when I'm losing my passion. eu sei quando eu estou perdendo a minha paixão. I know when I'm losing my connection with Jesus. Eu sei quando eu estou perdendo a minha conexão com Jesus. For example, when my phone goes Por exemplo, quando a bateria do meu telefone acaba. and I want to vomit rather than speak to the person. Não, quando meu celular toca e eu quero vomitar ao invés de falar com a pessoa. Oh, I have to deal with one more person. Eu tenho que lidar com mais uma pessoa. I have to deal with one more problem. Eu tenho que lidar com mais um problema. But I'm a man of God, so I'm faithful. And Mas eu sou um homem de Deus, então eu sou fiel. even when we talk to people, Mesmo quando a gente fala com pessoas. and I find myself like this. E eu, às vezes, me encontro dessa forma. Mike, how you doing? Mike, como é que você tá? I'm doing well. Eu tô indo bem, But you know, I'm really busy. mas eu tô muito ocupado. I've been working so hard. Eu tô trabalhando tanto. It's like, as soon as it feels like I'm just working so hard for the Lord, Então, no momento que parece assim, eu tô trabalhando muito I'm pro Senhor, sacrificing so much for Jesus. eu tô me sacrificando tanto por Jesus, sacrificando I'm paying tanto por such a ele. huge price. Eu tô pagando um preço tão alto. Maybe I've forgotten the treasure in the field. Talvez eu tenha me esquecido do tesouro no campo. Because ultimately we never sacrifice anything for Jesus. Porque parece que a gente, no último momento, parece que a gente não vai sacrificar mais nada por Jesus. Because whatever we give up for him, he replaces with something better. Isso me instância, na verdade, a gente está Na última instância, na verdade, a gente não está sacrificando nada por Jesus. isso que nos dá uma coisa. Aí, porque parece sempre que ele dá uma coisa para nós, Jesus. Sempre que dá uma coisa para Jesus, ele nos dá algo em troca. Vira uma troca. I'm not doing it for my elders. Eu não estou fazendo isso para os meus presbíteros. I honor my elders, Eu honro os meus I want to serve presbíteros. them. Eu quero servir. but I'm doing it for Jesus. Mas estou fazendo por Jesus. I'm doing it because there's nothing better to do. Eu estou fazendo porque não tem nada melhor para There's fazer. nothing more worthwhile to live for. Não tem mais nada que vale a pena viver. Otherwise, we're using the stick. Come, you must come to meetings. You must pray. You must worship. You must tithe. You must. Porque o outro jeito é como se você estivesse usando ali a varinha ó, e batendo. Não, você precisa ir para a reunião, você precisa dar oferta, você precisa cantar, você precisa orar. For lack of vision, people perish. Porque muitas vezes as pessoas param pela falta de visão, That revelation of Jesus. falta de revelação de quem Jesus é. When we lose sight of Jesus, Quando a gente perde Jesus de vista, it becomes hard work. se transforma em trabalho duro. Then we start slowing down. We start throwing off things. E aí a gente começa a diminuir o ritmo e a desistir das coisas. So we need to bring people into a place of devotion. Então a gente precisa levar as pessoas até um local de devoção. In Acts 2:42 to 47, Em Atos 2, do versículo 42 ao 47, speaking of the early church, falando da igreja primitiva, they devoted themselves eles eram devotos, entregavam a si mesmos to the apostles' teaching, breaking bread, fellowship, prayer. para o ensino dos apóstolos, para o partir do pão e a comunhão. But the key there, Mas a chave they devoted themselves. é que eles entregaram a si mesmos. Nobody else can make you devoted. Ninguém mais pode fazer você ser um devoto. I can make you obedient. Eu posso fazer você ser obediente. I can make you compliant. Posso fazer você ser alguém complacente. I can't make you devoted. Mas eu não posso fazer você ser devoto. So if I have a gun Então, se eu tiver uma arma and I put it to Alexandra's head, e eu coloco aqui na cabeça do Alexandre I say, give me your wallet. e eu falo, me dá a sua carteira. Is he likely to give me his wallet? Será que ele vai querer me dar a carteira? Será que ele vai me dar a carteira? Yeah. Is that an act of devotion?
Isso é um ato de devoção? Is that an act of generosity? É um ato de generosidade? No, that is No. compulsion. Não, eu estou obrigando ele. É compulsório. And somebody once asked me about Acts 2. Então, se alguém me pergunta a respeito de Atos 2, They said, is that not a picture of communism? será que isso não é uma figura do comunismo? They shared everything. Eles dividiam todas as coisas. Nobody owned anything. Ninguém devia, ninguém tinha nada. No, it's not communism. Não, não é comunismo. Because communism does this. Mas porque o comunismo é isso. Comes with the point of the gun and says, nothing belongs to you. O cara chega com a arma e fala, olha, nada pertence a você. I am compelling you to give. Eu estou te obrigando a dar. Acts 2 is community. Atos 2 é comunhão, comunidade. The giving was an outflow of devotion to Jesus. Eles estão dando tudo como um ato de devoção a Jesus. And leaders often make a mistake. E líderes muitas vezes cometem esse erro. We point to the teaching, the breaking bread, the fellowship, the prayer. Eles estão ensinando sobre o partir do pão, sobre a Do oração. these things, do these things, Façam do essas these coisas, things. façam essas coisas. And we're compelling people to obey rather than creating devoted people Então a gente who tá- want to do those A things. gente está compelindo pessoas a obedecer ao invés... Say the last part. We're compelling people to obey, but... Not creating devotion. Mas a gente não está criando devoção. So, practical thing. Então, uma coisa prática. How many times have you heard something like this? Quantas vezes vocês ouviram algo como isso? Hey, church, Opa, igreja. you know, we have a wonderful children's ministry, Então a gente tem um ministério infantil maravilhoso, but we need more volunteers for children's ministry mas a gente precisa de mais voluntários aí para o ministério infantil. because we don't have enough people. Porque nós não temos pessoas o suficiente. We need more people. Precisamos de mais We pessoas. need volunteers. Precisamos de voluntários. Come on, who's going to volunteer? Quem que vai se voluntariar? And if we don't have enough volunteers, E se a gente não tiver voluntário o suficiente, we're going to have to close down children's ministry. a gente vai fechar o ministério infantil. Have you ever heard that kind of announcement? Já ouviram esse tipo de anúncio? Yeah. How about this? Então, e a respeito, se a gente fizesse isso? Hey guys, Oi, pessoal. you know what an incredible privilege it is to be able to shape young lives? Você sabe que privilégio maravilhoso é ajudar a formar novas vidas muito jovens. Today I travel the world and I'm ministering to churches all around the world. E hoje eu viajo por igrejas ao redor do mundo e ministro nessas igrejas. Ministering to thousands and thousands of people. Então eu prego para milhares e milhares de pessoas. And you know, I wouldn't be here today E olha, eu não estaria aqui hoje if it wasn't for some amazing men and women se não fosse por homens e mulheres maravilhosos who volunteered que se voluntariaram to miss meetings in order to look after kids, para perder reuniões e olhar e cuidar das crianças, who partnered with my parents when I was a child to help disciple me and shape me. que fizeram uma parceria, eram parceiro do meu pai, da minha mãe, para me ajudar, para me formar. Some of them have passed away now, Alguns deles já morreram agora, but what I'm walking in today is their inheritance. mas eu estou andando hoje na herança deles. They are changing the world. Eles estão mudando o mundo. They changed the world Eles mudaram o mundo. because they were willing to look after a bunch of snot-nosed kids. Porque eles estavam dispostos a olhar ali e cuidar de umas crianças travessas. And I think it's the heart of Jesus E eu acho que esse é o coração de Jesus, to love the least, de amar os to love the pequenos, children, amar as to crianças, train children in the way they can para go. treinar as crianças da What an maneira que deve ser. incredible privilege it is, Que privilégio incrível é. and a way we can change the world É a maneira que a gente pode mudar o mundo and store up an inheritance, e store up an inheritance in e eternity. conseguir a herança no céu. And the incredibly good news is E a boa nova maravilhosa é we've got some opportunities for you to be a part of that. nós temos algumas oportunidades para vocês serem parte disso. One's the stick. If you don't volunteer, we don't have kids' church. Ali você tem a varinha. Não, você precisa ir lá e voluntariar. The other is the Ministério treasure in the infantil. field. O outro é o tesouro no campo. The other is showing the why. O outro a segunda maneira é mostrar o porquê. Giving people a reason and excitement. Mostrar às pessoas a razão e mostrar um motivo para elas se animarem. Why should somebody want to be equipped? Por que alguém ia querer ser equipado?
just because you need people. Só porque vocês precisam de pessoas? But when I understand, I can change the world. Mas quando eu entendo que eu posso mudar o mundo, My life can count. a minha vida ela pode contar. I can work out my devotion to Jesus. Eu posso trabalhar na minha devoção por Jesus. Suddenly you've got horses running free Então, de repente, você tem cavalos correndo livremente, instead of donkeys that you're having to flog. ao invés de burros que você tem que bater. Is that making sense? Tá fazendo sentido? Yes. Loss of passion turns ministry into duty. Perder a paixão transforma o ministério em dever. Devotion works Devoção. itself out practically. Say it again. Devotion causes people to work things out practically. A devoção faz as pessoas agirem de uma forma mais prática. Acts 2:42 to 47 Atos 2, 42 a 47. should actually read like this. Deveria ser lido dessa forma. And they were so devoted to Jesus. E eles eram tão devotos a Jesus They wanted to hear the apostles' teaching. que eles queriam ouvir o ensino dos apóstolos. They were so devoted to Eles Jesus. eram tão devotos a Jesus They wanted to hang out together. que eles queriam passar tempo juntos. They were so devoted to Jesus, they wanted to talk to him. Eles eram tão devotos a Jesus que eles queriam falar com ele. You better have a quiet time every morning. Ah, você tem que ter um tempo com Deus. Or you're not a proper Christian. Todas as manhãs, ou você não é o cristão correto. Nobody has to tell me I have to phone my wife. Ninguém tem que me falar que eu tenho que ligar para minha esposa. It's not a duty to phone my wife. Não é um dever ligar para minha esposa. I've already been in Brazil over 3 weeks. Eu já estou aqui no Brasil há 3 semanas. I'm physically feeling the fact that I'm not with my wife. Eu estou sentindo fisicamente o fato de que eu não estou com a minha esposa. Nobody says to me, well, Mike, you better spend an hour every morning just thinking about your wife. Não, Mike, você precisa passar aí 1 hora toda manhã pensando na sua esposa. Now, discipline is a good thing Então, disciplina é uma coisa boa. because if I don't intentionally sometimes put things in my diary, it doesn't happen. Se eu não coloco, disciplina é uma coisa boa porque às vezes eu não coloco as coisas ali na minha agenda e não acontece. Including date nights with my wife. Até mesmo sair com a minha esposa no encontro. So there is a discipline element. Então existe um elemento de disciplina. But I want the discipline because I want to be with my wife. Mas eu quero a disciplina porque eu quero estar com a minha It's a esposa. devotion that produces the action. É a devoção que produz a ação. And as leaders, we often don't do that because it's just a little bit harder. E como líderes, muitas vezes a gente não faz isso porque é um pouco mais difícil. It's a little bit more complicated and time consuming É um pouco mais complicado e consome mais tempo. to explain the why, Explicar o porquê. to paint the picture, E para pintar esse quadro, to join the dots. para sanar as dúvidas. But there's another reason, and this isn't part of the equipping, but this is just what I'm feeling prophetically. Tem um outro motivo, isso não faz parte de equipar, mas eu estou sentindo isso profeticamente. There's another reason we don't do it sometimes as leaders. Tem um outro motivo que a gente não faz isso como líderes. It's because we're in a place of doing things out of faithfulness. É porque a gente está em um lugar de fazer as coisas por fidelidade. We've lost our passion. Nós perdemos a nossa paixão. We're less devoted than we should be. Nós somos menos devotos do que deveríamos ser. Leading has become a duty and an obligation Então, liderar se tornou um dever e uma obrigação, rather than a joy and a privilege. ao invés de um privilégio e uma alegria. And before we equip others, E antes da gente equipar outras pessoas, we've got to rediscover the treasure in the field. nós precisamos redescobrir o tesouro no campo. And I know how painful leadership is. E eu sei o quão doloroso a liderança é. I know the cost. Eu sei o custo. I know how many times I've wanted to quit. Eu sei quantas vezes eu quis desistir. Who's a leader here who's never wanted to quit? Tem algum líder aqui que nunca quis desistir? We know the pain and the sacrifice and the cost. Nós sabemos a dor, o sacrifício e o custo. We know that sometimes familiarity Eu sei que algumas vezes a
A familiaridade can rob us of our wonder. pode roubar o nosso senso de assombro, de maravilha. Our so-called maturity A nossa chamada maturidade can rob us of our childlikeness. pode roubar a nossa semelhança com sermos crianças. And I feel like the Lord this morning is speaking to some of us. E eu sinto que o Senhor está falando com alguns de nós nessa manhã. He's saying, I've seen your faithfulness. Falando, eu já vi a sua I've fidelidade. seen your hard work. Eu tenho visto o seu trabalho duro. I've seen your perseverance. Eu tenho visto a sua I've perseverança. seen your endurance. Eu tenho visto a sua resiliência. And I love the fact that you've endured and you've persevered. E eu amo o fato de que vocês permaneceram e estão resilientes. I love the fact that you've carried on when everything in you wanted to quit. E eu amo o fato de que vocês continuaram mesmo quando vocês quiseram desistir. But this I need to say. Mas eu preciso falar isso. I want to bring you back to your first love. Eu quero trazer vocês de volta ao primeiro amor. Your passion, A sua paixão, your devotion, a sua devoção, your joy, a sua alegria, the wonder. a maravilha. Sure. Sure. It's one of God's ways. É das formas de Deus, dos caminhos de Deus. That I often go to places thinking, how can I be better at equipping other people? E eu vou para um lugar e eu penso como eu vou me tornar melhor em equipar outras pessoas. How can I be better at leading others? Como é que eu vou ser melhor em liderar outras pessoas? And almost without fail, E quase todas as vezes, God says the first place to start, Deus fala, o primeiro lugar para você começar. let me deal with your heart first. Deixa eu lidar com o seu coração primeiro. Let me minister to you first. Deixa eu ministrar sobre você primeiro. Let me strengthen and encourage you first. Deixa eu te fortalecer primeiro. I know we came here to learn how to lead others. E eu sei que nós viemos aqui para aprender como liderar os outros. But we can't lead others into this if we don't have it. Mas nós não podemos liderar os outros em algo que nós ainda não temos. We can't give what we haven't got. Nós não podemos dar aquilo que a gente não tem. We can't show what we haven't seen. Nós não podemos mostrar aquilo que nós não vimos ainda. We can't speak of what we do not know. Nós não podemos falar daquilo que nós não sabemos. I can't introduce you to somebody I have not met. Eu não posso introduzir vocês a alguém que eu não conheci. And I believe the Lord first wants to minister to some of us this morning. E eu acredito que o Senhor To restore, quer ministrar e quer mostrar algumas coisas para nós nessa manhã. to refresh, Para restaurar, para renovar, to restore unto us the joy of His salvation, para restaurar em nós a alegria da salvação. the wonder of His name, E sermos maravilhados, a maravilha do nome dele, the glory of His kingdom, a glória do seu reino, the beauty of His face. a beleza da sua face. If that's you this morning, Se esse é você essa manhã, if I've been speaking, you realize, God, se que enquanto eu estou falando aqui, vocês perceberam Deus, my passion has waned. a minha paixão diminuiu, I've lost sight. eu perdi a I've visão, lost my wonder. eu perdi a minha maravilha, meu senso de assombro, I've lost my first love. eu perdi o meu primeiro amor. Restore that back to me, Lord. Restaure isso de volta para mim. If that's you, won't you stand where you are? Se esse é você, você pode levantar no seu lugar mesmo. It's not to embarrass you, Não quero te envergonhar, but I would love us to minister to you mas eu gostaria de ministrar sobre você. and see the Lord restore us back to those wild horses, Eu quero que Deus restaure de volta a esses cavalos selvagens. leaders Sigam who esses understand the cavalos. wide open spaces, Para correr em lugares grandes. the glory of serving Jesus, A glória de servir Jesus. that He would put something within us that is so contagious, Que Ele colocou algo dentro de nós que é tão contagioso. that whoever comes into something more contagious than COVID, Algo mais contagiante do que a Covid. that there would be this epidemic of passion Que haja essa epidemia de paixão.
that He would set us on fire, que vai nos colocar em and whoever fogo. comes close to us would burn. E qualquer pessoa que vai chegar perto da gente vai queimar. Lord, I thank You for each person that's Jesus, responded. obrigado por cada pessoa que respondeu a Men esse and chamado. women who've chosen to serve You. Homens e mulheres que escolheram servir você. Men and women who've been faithful to serving You for so long, Homens e mulheres que têm sido fiéis em servi-lo por tanto tempo. often through difficult times, Mesmo em tempos difíceis. through sacrifice, Através do through sacrifício. pain. Através da dor. And I know that You are pleased with their offering. E eu sei que o Senhor está muito feliz com a oferta deles. You are pleased with their endurance and perseverance. O Senhor se agrada na perseverança deles, na resiliência deles. But I also know that You've got something more, Mas eu também sei que o Senhor tem algo a mais. something far greater. Algo ainda mais elevado. A restoration of love, Restauração do amor, of devotion, da devoção, of passion da paixão for You por ti, por você and for Your people. e pelo seu povo. Even restore a passion for Your people Senhor, restaura a paixão pelo teu povo and a devotion to Your church. e a devoção para a tua igreja. Come work in Pela our tua hearts, igreja. Lord. Venha trabalhar nos nossos corações. Stir it up, Senhor. Lord. Even now, stir it up. That passion for You. Aumente essa paixão por ti, Senhor. Restore unto us the joy of our salvation. Restaura em nós a alegria da tua salvação. My favorite Portuguese word, Minha palavra favorita em português. alegria. É alegria. That deep sense of joy and rejoicing. É esse senso profundo de alegria e de se regozijar. That though we face momentary troubles, Enquanto a gente está enfrentando problemas, we rejoice que a gente vai se in what regozijar the Lord has done. pelo que o Senhor já fez. And we rejoice Que a gente se alegre in the midst of our circumstance no meio das nossas circunstâncias. for the privilege of knowing Him Pelo privilégio de and conhecer the a Ele. privilege of leading others into a greater knowledge of Jesus. Pelo privilégio de liderar outros até o conhecimento de Cristo. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus.